Oiê, a vida é uma sequência de encontros maravilhosos, né? Não, eu estava fazendo o Filho da Mãe numa quinta-feira, ontem por acaso, claro que a gente está gravando, e aí uma moça linda foi me cumprimentar. Ah, eu adorei a peça, tal. Vai, que legal, eu sou autor, escrevi um livro. Eu falei, o quê? Pelo amor de Deus, me dá uma entrevista. Ela mora, você mora... Uberlândia, Larissa Cruvinel. Cruvinel? Sim. Olha que coisa mais linda essa pessoa. Aí ela escreveu um livro, que está aqui, que eu quero mostrar para vocês. Olha que show de bola. Se houvesse um manual para orientar a decisão sobre ter ou não ter filhos? Gente, a serenidade da renúncia é uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. Meu Deus do céu. Como que... Bom... A beleza, esse sorriso lindo, você decidiu não ser mãe, é isso? É isso. Como que foi isso? Primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Imagina, eu que te agradeço ter vindo, atrapalhei a história dela em São Paulo, eu falei, venha. Olha, no livro eu falo inclusive sobre sincronicidade, né? Sobre as coisas se encaixarem e as surpresas que a vida traz. Então, para mim, ontem foi uma grata surpresa. Ai, delícia. E assim, a decisão por não ter filhos, ela é muito complexa. Opa. E ela é muito recente. Porque as nossas mães e as nossas avós, elas não pensavam. Elas foram criadas para serem mãe, mulher, casar, papapá. Exato. Então, eu digo que é algo muito recente e por isso as mulheres estão tendo muitos conflitos a partir do momento que elas entendem que pode ser uma escolha, que não é um caminho universal para todas as mulheres. E que elas não são menos mulheres se elas optarem por não ser mães. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso veio da onde, Larissa? Você tem mãe, avó? Tenho. Todo mundo. Como foi a reação de todo mundo disso? Várias reações. Várias. Na verdade, assim, eu fui muito criada também para constituir uma família. Uhum. E entendendo que família de dois não era família, era só casal. Então, na minha cabeça, eu seria mãe em algum momento. Mas a vontade não vinha, Edu. Não vinha. Aos 32 anos, eu optei por congelar óvulos. Muito por um direcionamento do meu pai, que é médico e trabalha com isso. Uhum. E eu entendi, bom, eu vou comprar tempo, porque a mulher, ela tem contra ela o relógio biológico. É verdade. E eu tava começando a me preocupar com o passar dos anos. Então, 32 anos, congelei. Chegou 35, continuava sem vontade. Não, peraí, mas você tem 28. Não, eu tenho 37. Gente do céu. Tá vendo que é uma pessoa bem resolvida na vida? Olha a pele, olha a cara, olha o sorriso, olha o astral. Que bacana. Obrigada. E aí, aos 35, a vontade seguia não vindo. Eu estava no momento profissional até então, o meu melhor momento de carreira. O que você faz, amor? Eu agora estou em transição de carreira, Com certeza, Lancei agora vai ser um best-seller. Ele ficou bem ranqueado na Amazon na semana do lançamento. Olha que máximo. Na categoria de histórias pessoais e biografias. Ele ficou em número 1 na primeira semana de lançamento. Parabéns, que Obrigada. Máximo. E bom, aos 35, quando eu vi que continuava sem ter vontade, eu tive uma rasteira da vida. Os meus pais, eles adoeceram ao mesmo tempo, bem dizer, foram 12 dias só de diferença de diagnóstico de câncer da minha mãe e do meu pai. E foi isso, foi difícil porque eu pensei, poxa, a gente tem questões para serem resolvidas e eu não quero ficar depois com remorso, com a sensação, né, de que deveria ter me reaproximado dos meus pais. Eu queria estar disponível para cuidar deles e reconstruir vários aspectos das nossas relações. Outra grande decisão também, né, amor? Foi. E assim, eu fiz isso com muita tranquilidade e, felizmente, tendo apoio e tendo me preparado financeiramente para isso, eu pude me desligar por um tempo. Só que aí, Edu, aconteciam às vezes... Como acontece, das pessoas assim, ai, então, se a sua mãe tivesse um netinho, ela tava passando por esse momento com mais... O si não existe. As pessoas cobrando. Se eu ganhasse na loteria, se eu ganharia, você fica vivendo a vida do si, claro. E assim, então, nesse contexto, eu ainda sendo cobrada. Por que que eu não tinha dado um neto para minha mãe, até para ela ter uma motivação maior para viver, para resistir ao tratamento... E eu assim, gente, mas tá muito errado isso, né? Então, o que acabou acontecendo? Em paralelo ao cuidado dos meus pais, eu fiz um mergulho em mim.
E eu falei, eu vou olhar pra essa questão, se eu realmente quero ou não quero ser mãe. Tive uma conversa muito sincera com meu marido, que é meu namorado de adolescência. A gente tem 20 anos juntos, Ai, Gustavo. que delícia, gente do céu. Uma parceria muito legal. E a gente teve uma conversa séria e a gente combinou. Em 1 ano, ou eu tiro o DIU, e aí a gente começa a engravidar, né? A tentativa de engravidar. Ou a gente não vai ter filhos, e aí a gente vai comunicar, porque as pessoas precisam parar de ficar nessa cobrança, nessa... enfim. Gente, é uma história única, é um ícone. Eu acho que você serve de referência de muita coisa para muito ser humano, não só para mulher. Legal. Mas você ter um marido desse, como é que é o nome dele? Gustavo. Gustavo, nossa, um grande abraço, um beijo, abraço, Querido. porque que incrível, um homem, Sim. quer dizer, é uma vida, né? É uma Vocês vida, desde tem coisa, mais mas tempo ele com entender ele, essa história, né? Porque Sim. o homem, a gente também é criado, né? Machisticamente, pra gente ser pai, né? Sim. Você tem que prover a família, você tem que sustentar, você tem que fazer, você tem. Sim. Eu passei pela mesma coisa. Eu imagino. Aos 17 anos, eu decidi, né, aos 15 eu decidi fazer teatro, acho que aos 6, sei lá. E eu sou o fundador da ala jovem da família. Uau. Então eu tinha que ser, né, um advogado, um engenheiro, um médico, alguma coisa. E é uma cobrança muito difícil, porque em 77, você fazer aula de balé, dançar, cantar e fazer teatro é uma loucura. Hoje eu vim entender que o maravilhoso do meu pai só queria que eu tivesse uma estabilidade financeira. Sim. Né? Sim. Mas era muito difícil, porque a rejeição do não, por que o não? E também não sabia explicar. Por quê? Porque também foi criado nessa base, né? Então que incrível essa história do Gustavo, do seu marido, também entender essa história, e vamos comunicar a todo mundo para parar de... Né, você tem que fazer. Não, você não tem nada. Eu queria fazer um adendo, assim, porque uma grande descoberta que hoje é muito óbvio, mas na época não era. Ter filhos para a mulher e para o homem é muito diferente. Completamente. Só que eu não tinha essa dimensão. A gente tem impressões, né? Porque a gente vê as amigas abdicando mais do que os maridos delas, etc. Mas aí, quando eu resolvi escrever, Edu, porque a escrita para mim é algo muito visceral, assim. Eu tenho diário desde os 12 anos de idade. É uma autora nata. Amo escrever e me conheço muito pela escrita. Porque eu escrevo sem filtro. E aí depois... E o papel aceita tudo, né? O papel não fala, não, você tá mentindo, não faça isso. O papel senão não você te pode julga. Eu tenho uma produtora, uma ex-produtora, que é uma grande amiga minha, que fala pra mim, não adianta, porque o papel aceita tudo. Né? Eu escrevia lá, eu casei com a Larissa. O papel não fala, é mentira tua, ela é casada com o Gustavo. O papel aceita, né? Então é muito louco isso, né? Porque o que você escreve Agora, você se autoconhecer através da sua escrita, sem filtro, e depois você analisar, é um momento muito incrível, né? Foi sim. E foi uma escrita de 9 meses, então eu realmente gestei esse livro. Olha! Sem perceber. Sem perceber. Tudo foi muito assim, nossa, olha que interessante, orgânico, né? E eu fui, como eu estava te falando anteriormente, assim, de sincronicidade, né? À medida que eu ia escrevendo, pessoas chegavam para mim com umas histórias. Então, eu acrescentei algumas dessas histórias no livro. Então, mães que perderam filhos, que é algo que a gente fala tão pouco, né? Madrastas que maternam à margem, né? Que não tem o dia das madrastas, não tem muitas vezes o reconhecimento e que maternam. Né? Então, assim, eu trouxe muito de histórias de outras mulheres também para o livro, porque a intenção não era só contar a nossa decisão, né? Prioritariamente não era a uma minha. catarse, né? Era, gente, vamos refletir sobre o que é maternar no seu contexto. Porque eu acho muito errado uma pessoa que tem uma experiência maravilhosa com a maternidade recomendar isso para outras pessoas sem entender saber o que a realidade tá da outra passando. pessoa. Mas eu concordo em gênero, número e grau com você. É o que as pessoas falam comigo, né? Falam, nossa, você sabe que eu fui contratado só 5 vezes na minha vida? Porque as pessoas acham que eu não preciso de trabalho. O Edu
tem um teatro, o Edu é talentoso, o Edu, ele se produz, ele não precisa fazer nada. Sim. E é uma visão completamente errada, porque eu quero aprender com outras pessoas, eu quero entender outras histórias, eu quero participar de coisas também boas e de coisas ruins porque aí você cresce, né? Sim, sim. E você corajosamente colocou isso tudo num livro. E essa história como foi para você, assim? Dava uma angústia ou era só prazer mesmo de você poder entrar nessa história? Edu, a angústia, ela vem muito da dúvida. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia se eu iria publicar. Eu comecei muito no movimento de diário, só que eu conversei com o Gustavo, eu falei assim, tá ficando legal, eu tô gostando dos insights que eu tô tendo com a escrita, eu acho que eu posso ajudar outras mulheres. Eu fiz terapia direcionada para isso durante o processo de escrita, então para entender assim como é que é a exposição para mim, o julgamento, o porquê divulgar para o mundo e não só ser um acordo entre eu e o Gustavo, né? Porque essa necessidade de falar da minha decisão. Mas tudo isso ficou muito claro pelo seguinte: dizer que eu não quero ser mãe não é uma ofensa para quem escolhe ser. Mas é um abraço para as mulheres que estão se sentindo erradas. Pressionadas e que vão fazer uma história e que vão ser péssimas mães. Isso. Nossa, adorei. Adorei. Que coragem e que história linda. E seus pais como reagiram nessa história? De diferentes formas. O meu pai me ligou chorando, emocionado. Ele participou de uma parte da escrita, porque ele fez tratamento aqui em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Ele fez transplante de medula, ficou um período aqui. E eu fiquei com ele, então eu escrevia e ele via. E quando eu concluí o livro, ele me ligou falando dessa coragem, me parabenizou, ficou muito feliz e disse que conheceu coisas a meu respeito que ele não sabia. Lindo! A minha mãe ficou muito desconfortável. Eu entendo perfeitamente. Claro. A base uma dela, frustração para ela, né? Eu acho que é uma base dela, né? Como que isso não vai seguir? Eu fiz alguma coisa de errado? Provavelmente deve ter. Infelizmente ela pensa, né? De algumas coisas que eu não tenho como controlar. Claro, e a gente tem que respeitar. Respeitar e, assim, me apegar aos bons depoimentos que eu tenho recebido de mulheres. O livro, ele já chegou em 7 países. Eu fico super feliz. Gente do céu! Sim. É um filho que é um sucesso! O mercado editorial é complexo, né? Mas, assim, graças à internet, né? Então, assim, eu tenho produzido conteúdo, eu tenho buscado encontrar essas mulheres e elas também têm chegado até mim. E são depoimentos muito emocionantes de mulheres que optaram por ter o segundo filho depois de ler meu livro, porque entenderam, não, realmente eu quero. Mulheres que cobravam das filhas que queriam ser avós e que depois do livro falaram, não é meu direito cobrar esse sonho. Meus essa filhos coisa fazem... do direito e do dever é uma loucura, né? E tantas mulheres que, assim, não são mães por escolha ou circunstância, porque existe, né, Edu, assim, a infertilidade. Existem mulheres que têm perdas gestacionais sucessivas, que queriam ser mães, mas por alguma circunstância não conseguem. Existem aquelas também que eu acho que é uma coisa que me afeta muito. Eu amo criança, eu sou apaixonado. Nossa, eu tô assim, mas eu nunca quis ser pai. Eu também falei, eu morro, assim, eu não vou conseguir viver longe do meu filho. Se eu casar e me separar, eu não vou conseguir viver. Eu não vou conseguir. A minha frase, assim, lá nos 20 e pouco, era assim, eu não vou conseguir viver longe do meu filho. Viver longe. E aí eu falei, não é isso. Sim. Não é essa história. E a vida me levou para outros caminhos, outras histórias. E eu fico imaginando quando você decidiu, teve não é essa coragem, eu acho que é o autoconhecimento, né? Se respeitar. Perfeito. De uma maneira tão incrível e com a base da pessoa que você ama e que você tem ideia, porque isso é uma prova de amor maravilhosa, né? Em que sentido você fala? Você com ele e ele com você, né? O Gustavo, vocês dois, é uma coisa que é lindo, isso é uma prova de amor absurdo. Vamos sentar para conversar sobre e vamos decidir juntos. Para mim é uma prova de amor. E eu imagino como é que você, quer dizer, eu quero saber, claro, eu imagino. Como é que você se sente com essa história dos Nardoni, dessas pessoas que têm um filho e jogam um filho pela janela, né? Que têm um filho e falam,
Porra, que merda! Pode falar palavrão aqui? Pode. Caralho! Você não uma criança de 2 anos. Né? Eu fui jurado daquele programa na TV Globo que o Márcio Garcia apresentava maravilhosamente bem, Gente Inocente, em que as crianças cantavam. E muitas vezes eu vi mães falando, você errou! Porque era a frustração da mãe de não ter cantado e a criança... O que eu fiz de errado? Né? Então, quando você vê esse tipo de educação, que é uma deseducação, é uma falta de amor, é uma falta de comprometimento, você fala, meu Deus do céu, por que isso? Né? Quantas pessoas que usam o Bolsa Família para ter um filho atrás do outro e não tem condição de criar nada porque a pessoa não nasceu para ser mãe. Eu vejo pelas minhas amigas que abdicaram de muitas coisas felizes da vida para serem mães. E vejo essas pessoas, meu Deus, indo para um caminho que você fala, o que essas crianças vão ser? Quando eu vejo um pai com uma criança no colo, me dá um dinheiro, por favor, eu não tenho dinheiro, a criança dormindo, mas ouvindo isso, você grava essa história durante a sua vida inteira. Sim. Então, para mim, quando você falou ontem, por isso que eu... Tipo, desculpa, né? Porque eu fui, assim, eu voei em cima de você, me dá uma entrevista. Tão feliz. Fiquei muito feliz. Gente, porque eu falei, meu Deus do céu, que história incrível. Que história, não é corajosa no sentido de empoderada, mas é de um ser humano. Serena, né? É um ser humano, nossa, você é uma pessoa... Acho que você é uma pessoa toda, assim, sabe? É verdade, porque isso bateu tão forte em mim. É uma pessoa que tem um centro, uma história, uma coisa tão incrível de poder assumir, né, conversar, passar isso para as pessoas e tá bem, e tá feliz da vida em relação a isso. Sim. Né? Tem várias coisas que eu queria pegar o gancho, assim, do que você falou. Quiser. Primeiro que pode ser que o Gustavo não esteja tão bem decidido quanto eu. Porque nós fizemos o acordo dessa conversa, eu escrevi sobre, eu mergulhei no processo e para ele foi uma jornada diferente. Claro. Mas a gente tem um combinado, que se ele quiser realizar esse sonho, eu jamais vou prendê-lo. Então, assim, eu tenho um entendimento de que hoje, um casal que opta por seguir caminhos diferentes, isso também não é fracasso. Muitas vezes pode ser por gente, uma... ela é real, viu? Ela não é virtual. Ela não é uma inteligência artificial. Tô bobo com você, garota. É porque eu me sinto em paz e eu não quero ser cobrada. Eu falo, olha, eu tô muito segura, eu fiz realmente um processo de entendimento. Essa é a sua história. É a minha história. Então, esse ponto eu queria destacar, porque é o seguinte, eu defendo que é uma decisão individual, mas que deve ser conversada com a parceria afetiva, se houver. Mas até se a mulher não tiver um parceiro ou uma parceira e quiser ser mãe solo, ela pode. Se ela quiser adotar, ela pode. Então, por isso que eu acredito que é uma escolha da pessoa, de viver a experiência de maternar ou paternar. Se ela tem um parceiro ou uma parceira que topa junto, ótimo. Mas ninguém dá filho de presente para marido, para mãe, para sogra. Então, assim, isso que é um ponto muito importante que eu queria frisar. Nossa senhora, você grava aí, você pega o ponto disso, porque isso aqui eu vou, pelo amor de Deus. Cara, que esclarecimento que você tem de comportamento, de cognitivo, de vida, que coisa linda isso. Legal. Tem, amor. Obrigada. Que coisa linda, mas é verdade. E ele, como é nessa história? Estou me metendo na vida do casal, né? Mas eu adoro perguntar. Minha vida é um livro aberto, tá tudo aí. E esse, hein? Ó, tá aqui, ó. Esse aqui tá fechadinho, mas esse aqui tá abertão. Eu tô brincando, meu amor. Olha, o Gustavo é uma pessoa maravilhosa. Ele tá agora viajando de moto com os amigos. E eu vim aqui pra São Paulo encontrar com prima, passear e ter essa oportunidade. E desse encontro maravilhoso, então, que eu tô assim, emocionadíssimo. Nós somos muito livres. Ele é um cara que a gente se respeita, se admira muito. Então, acho que a gente tá num caminho de parceria bacana. E não precisamos de ter um filho para se entender como família. E nem para selar o amor, nem para nada, né? Ele mas já isso é a nossa existe. história. Ok. Né? E aí, acho que cada um tem que se entender e saber da sua própria história. Mas, um ponto que eu também queria puxar daquele seu comentário dos pais
que a gente percebe que não estão educando com amorosidade, com tanto discernimento. Eu acho muito complexo, mas eu acredito que cada um tá dando o seu melhor, de verdade. Não romantizando, assim. Mas eu acredito que o melhor de muitas pessoas não é suficiente também. E que é lamentável que as pessoas estão tendo filhos sem a responsabilidade que o papel exige de criar um cidadão. Também não vejo com bons olhos os pais que fazem tudo para os filhos, criam pessoas que não sabem se virar, que querem tudo na mão, né? Que bajulam, que dão e que o dinheiro é a coisa mais importante. Exato. Né? Então, assim, falar em educar um ser humano é muito complexo. Nossa, a gente nunca vai estar pronto. Começar. É verdade. Então, eu entendo assim, cada um tá dando o seu melhor e outra, né? Viramos adultos e tivemos uma infância difícil, problema, vamos atrás de resolver. Tem terapia pra isso. Também não ficar culpando os pais. Eu acho isso, essa é a minha base de vida, sabia? A minha também. Assim, o que meu pai e minha mãe me deram uma educação X, Y, Z. As minhas escolhas, o meu livre-arbítrio me levaram a muitas histórias, a muitas coisas que não tem nada a ver com eles, tem a ver comigo, Sim. com a minha personalidade, com as minhas frustrações, com o meu ego, né, com a minha história. Eu, assim, todo mundo já fugindo um pouquinho desse assunto, mas isso é uma coisa tão importante. Edu, você faz muito papel feminino, é outro. Eu falei, gente, o que diferencia o homem e a mulher? É a genitália. Né? Alguns hormônios, a genitália e a história. Porque o comportamento é o mesmo. E o que me leva a fazer um personagem, o que me leva a fazer um texto, o que me leva a fazer uma história, é o comportamento desse personagem, que muita gente vai se ver. Sim. Por isso ontem de tanta gargalhada na peça, porque ela é uma mulher muito possessiva e apaixonada pelo filho, mas a volta dela, a reviravolta que ela tem no final... É maravilhosa. Não é sensacional? E olha, eu vi a minha mãe em vários trechos da sua peça. Eu estou falando do Filho da Mãe, da Rediana Antonini, que é um texto maravilhoso, que eu faço com o Guilherme Quelucci toda quinta-feira no Teatro União Cultural, que é uma história de mãe e filho quando ele está para viajar, para sair do ninho, né, para fazer um curso de cinema, que é o grande paixão da vida dele, e ela vai ficar sozinha. E aí tem 5 cenas que mostra como é que a mãe, né, como é que as loucuras de mãe... Ambivalência, né? Eu gosto muito desse termo porque, assim, as mães, elas também se sentem muito culpadas. Eu converso com muitas mães e é aquela sensação de nunca estou dando o suficiente, mas também um luto pelas coisas que elas estão tendo que abrir mão na carreira ou no cuidado próprio, ou no tempo com as amigas. Você fala muito disso, né? Demais. É uma culpa... Tô abrindo mão da minha carreira, mas você tá dando porque você quer. Porque você decidiu. Sim. Né? Mas é porque as pessoas querem tudo. Eu sei, amor, eu sei. Por isso que eu falo da serenidade da renúncia, porque o título, ele não é só a minha renúncia de não ter filhos. Esse título, ele veio de uma conversa com uma amiga muito querida, que é mãe de 2. E a gente se encontrou por acaso na biblioteca da minha cidade e conversando, ela estava falando que ela não se arrependia das coisas que ela estava deixando de viver depois de ser mãe. E eu falava também que eu também não sinto que eu me arrependo de não estar vivendo a maternidade, não conhecer o que é o amor de mãe. E a gente entendeu que, assim, a questão é estar serena com aquilo que a gente está tendo que abrir mão. Porque vai ter que abrir mão, sendo mãe ou não sendo, a gente não pode ter tudo. Vai ter uma história na vida que você vai ter que... É a mesma coisa, né? Eu opto pela minha carreira, eu amo fazer teatro e muitas vezes eu não posso estar em velório, em enterro, em casamento, em aniversário, e eu estou bem com isso. Sim. As pessoas é que não estão. Sim. Você não vai no casamento do seu irmão? Não. Por quê? Porque eu tenho pressa. Sim. Né? Eu, assim, agora tem um grande amigo meu que vai casar em outubro. E que a gente teve um encontro de alma, sim. Ele escreveu um roteiro deslumbrante, que eu fiz mais uma mãe. A gente ganhou um prêmio em Los Angeles, e na Inglaterra, e na Itália, e agora, dia 28, vai sair um na França, em Paris. Uau. E não é pelo prêmio, é pela personagem de uma mulher sozinha, que é a história da mãe dele. Okay. A Valsa dos Ponteiros, algo que o valha. Ele não ia ver a mãe em muito tempo. A mãe teve uma vida difícil, morava na casa da avó. Ele saiu para fazer a vida dele e ele deixou de ver a mãe por uma questão particular.
E aí, quando ele voltou para ver a mãe, ele encontrou a mãe morta. E ele escreveu esse roteiro em homenagem a ela, né? E aí, ela tem uma conversa... Ui. Nossa Senhora! Ela tem uma tem uma conversa com a morte. E quando eu li o roteiro, eu estava em Nuremberg. Eu falei, nossa, a morte, que incrível. Eu não quero que você faça a minha mãe. Eu quase caí no chão. Uau. Chorei, porque é muito o que a pessoa fala, né? De se arrepender depois que acontece uma coisa, de querer voltar para trás. Uhum. E eu acho que essa história da mulher, né? É mais ou menos isso, de ser mãe, de falar, nossa, eu não sei o que fazer com isso tudo. Sim. Né? Eu não sei o que vou fazer com essa história. E aí vem as complicações, que aí eu puxo para o lado, não estou julgando, juro, não estou mesmo. Eu só estou constatando, né? Eu não consigo conceber de um pai, né, da paternidade, jogar a filha pela janela. Eu não, nessa vida, eu não vou conseguir fazer isso. Uhum. Não estou julgando, os motivos cada um tem, mas eu não... Aquela madrasta que matou um menino e jogou cálculo para o corpo se desfazer. Eu não consigo entender. Né? Eu mas não vai consigo além entender da nossa capacidade. Eu não consigo entender essa... Era só sair fora, né? Era só não quero ficar com ela. Não quero ficar com ninguém. Não vou ficar, não vou passar o final. A minha mulher não gosta dela, eu não gosto da minha filha. Esses a gente pode chamar de deveres, né? Esses direitos que você fala, eu não quero. E se eu consigo respeitar o teu direito, né? Eu tenho o dever de te respeitar, né? Sim. E essa coisa que você tem com você mesma, independente do seu pai, da sua mãe, que devem ser pessoas incríveis, porque geraram uma filha incrível, do Gustavo de ter se apaixonado por uma mulher incrível, de você se apaixonar por ele, desse amor dos seus amigos, é uma lição de vida, né? É um comportamento que você fala, meu Deus, aonde eu vi isso? Uhum. E ontem, quando você me falou o que você tinha feito, eu estou muito feliz de você estar aqui, porque eu acho que isso é uma história para muita gente. Espero que alcance muitos corações, sim. Até falar, nossa, eu não tinha pensado nisso. A vida está corrida, né? Sim. Você trouxe uns exemplos bem extremos e bem pesados, né? Existe o outro lado da moeda. A gente também vê casos de filhos que tiram a vida dos pais, que maltratam. Então, assim, eu acho que o que tá aí, Edu, é uma questão que tá muito além da nossa conversa de... Tá muito além até do livro da sua decisão, da sua história. Aí já é um desvio mesmo, são pessoas que estão... Não sei, psicopatia e outras questões que os psicólogos dão conta. Mas, assim, um ponto que eu achei legal de trazer no livro é que eu falo assim... As pessoas falam muito de ter filhos pensando no bebê fofo. E aí, essa é a menor... Ela vai de 0 a 100, ela não para. Cada hora é uma surpresa. A menor parte da maternidade é quando tá um bebezinho indefeso, né? É a parte intensa do puerpério e tudo mais. Mas, assim, a gente não pode querer pôr um ser humano no mundo pensando num bebê fofo ou projetando que ele vai ser uma pessoa amorosa e querida. A gente tá falando de trazer um indivíduo que vai ter seus desafios de personalidade, de comportamento, suas escolhas. Então, eu acho assim, a chave para ser uma decisão tranquila e serena é o autoconhecimento. Com certeza. Querer tomar essa decisão dando um tempo de investigação. Eu posso fazer um mini jabá aqui, além do livro? Óbvio, mini não, você pode fazer um maxi. Olha só, eu percebi que o livro, a gente está num país que a leitura é muito baixa, né? E eu não sei se você sabe, são publicados em torno de 2.000 livros por mês. Não. Então, é livro pra caramba, é muito livro que fica parado nas livrarias, nas estantes, né? E eu percebi que eu precisava ir além do livro. Então, eu fui atrás de profissionais da área da saúde. Então, eu firmei parcerias com psicólogas, ginecologistas e geriatras para montar uma jornada que acompanha essa mulher no processo de decisão. Nossa, então, que incrível é muito isso. legal. Assim, para quem tem interesse, pode entrar em contato, eu explico direitinho. Mas, assim, é algo inovador, porque realmente as pessoas ficam batendo cabeça
na dúvida, não sabe direito com quem conversar. Eu sinceramente nunca ouvi, nunca soube de nada em relação a isso, assim, nada em relação a essa você se expôs de uma maneira lindamente, de uma maneira clara, de uma maneira séria, e querer não forçar, mas pelo menos esclarecer, ajudar a pessoa, sabe? Sim. Eu acho que é assim, né? Vem cá, você caiu, deixa eu te levantar. Você está dando Vamos a mão juntas, para a pessoa, para um autoconhecimento, para uma decisão que independe da sua história. Perfeitamente. A minha história pode reverberar para aquela mulher ou não, mas a metodologia que eu usei, que foi 1 ano de pesquisa, aí no curso, assim como no livro, eu dou muitas referências de artigos, muitas referências de pesquisas. Esse curso vocês dão aonde? Como é que faz? É um curso online, Edu. Mentira! Fica na QIFI, sabe essas plataformas Sim. de curso online? É um curso de 3 módulos, então passado, presente e futuro. No módulo passado, a gente investiga toda a história familiar, porque muitas vezes a mulher não quer ter filhos, mas ela já cuidou de irmãos mais novos, ela às vezes está cuidando dos pais, então não é por uma incapacidade dela de amar e de cuidar, é porque ela sabe muitas vezes que ela não vai dar conta de cuidar de um filho, por tudo que ela já fez ou está fazendo ainda. Então, o curso no módulo passado, ele ajuda a mulher a entender toda essa trajetória de vida, o conceito dela de família, de sucesso e tudo mais, e tem o suporte da psicóloga. No módulo presente, a gente olha muito para a questão da saúde da mulher. Porque, igual eu falei antes, do relógio biológico. Então, a gente investiga contagem folicular, para entender se essa mulher está numa pré-menopausa, se ela precisa, de repente, fazer um congelamento de óvulos para ter mais tempo para se decidir. E aí tem o suporte da ginecologista também, trazendo orientações. E o módulo futuro, que me brilha muito os olhos, é a gente criar um plano de longevidade com dignidade. Porque qual é o grande medo das pessoas que têm filhos e que não têm? Quem vai cuidar de mim na velhice? Uhum. Nós vamos cuidar de nós na nossa velhice. Ninguém te obriga, mesmo porque você não tem uma certeza de que o filho vai viver até lá para você ficar velho. Você tem toda a razão. E a gente vai, obviamente, precisar de cuidados, de um cuidador. É o que você falou, você não sabe o que vai ser. Não dá pra saber. Só que aí, o que é legal desse plano? É a gente pensar o seguinte, olha, o que tá ao nosso alcance de fazer? Cuidar da saúde para ter força e não ficar pensando em ser fitness e ser gostosinha. Não. Força, autonomia, para você ir num banheiro sozinha, tomar um banho sozinha, carregar suas compras, né? Então a gente trabalha muito esse planejamento da longevidade em vários pilares. Que é totalmente diferente, muito mais sério do que essas receitas fitness que você vê. Toma sopa de banana, faz não sei o que lá. Não faça esse exercício mais do que 5 vezes, senão você vai perder muita barriga. É uma loucura isso, porque isso vai contra qualquer ajuda que você, até com uma boa intenção de ajudar uma pessoa, né? Sim. Não faça exercício, você vai perder barriga. A pessoa que tem barriga quer perder ontem, não quer perder hoje. É porque é um drive muito de estética, mas quando a gente entende assim, a gente tem que programar financeiramente, emocionalmente, cuidar das nossas amizades, é algo que eu falo tanto, porque assim, eu faço algumas pesquisas até fora para mapear tendências e tudo. O que tá tendo, Edu, de comunidade de amigos, a galera não tá querendo ser cuidada por filho também. Porque às vezes o filho vai cuidar reclamando, cheio ou dando golpes, como a gente ouvindo isso. Das pessoas no Rio de Janeiro, essa senhora que a filha vendeu todas as obras de arte e trancou a mãe, quase. É bizarro. É pesado isso, né? São coisas bizarras que você fala, o filho que mata, que é como você falou, os dois lados da moeda, né? Os filhos que tem, ou seja, o ser humano, quanto mais o ser humano se conhecer, mais limites ele vai dar ou não para as coisas que tem que fazer. Se conhecer e se responsabilizar. Porque eu acho que a chamada é muito nesse sentido, assim. É a gente com a gente mesmo e, lógico, construindo relações boas com outras pessoas, mas assim, a parte que nos cabe, né, Edu, de viver uma boa vida, de procurar aquilo que vai realmente preencher a gente. Porque tem gente procurando filho para preencher vazios internos, né? Para fugir da solidão. Você vê isso com os pets?
Olha, eu não descredibilizo quem se intitula mãe de pet, sei, meu amor, mãe de planta. eu sei. Eu tô aprendendo muito com você porque é exatamente isso. Assim, não é o julgamento, mas é que eu vejo coisa que eu falo que... Te gera um estranhamento. É porque eu acho que por eu ser ator, eu sofri um grande assalto em 2012 e eu fui fazer terapia cognitiva para entender o meu comportamento. Ok. Fiquei apaixonada. A Tatiana, para mim, é uma deusa no sentido de comprometimento com o trabalho, né? De comprometimento com a terapia que você está, né? Com a história que ela se propôs a fazer. Com 2 meses ela falou, você está de alta. Eu falei, de jeito nenhum, vou grudar no seu pé até não poder mais. E aí eu comecei a perceber, é muito fácil para quem ama o que faz, né? Para quem ama a terapia é coisa de louco. Coisa de louco nada, pelo amor de Deus. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque os meus personagens mudaram, a minha vida mudou. A relação com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, a relação com o meu amor, com a história, mudou completamente. Porque você parece que dá um... Não sei, parece que você cai na real. As máscaras começam a cair, é incrível, né? É incrível. E aí... Nossa, me perdi, eu estava falando sobre o cognitivo. Os pets. Dos pets. Você vê que existe uma apreensão daquele serzinho, né? Que não tem consciência, ou que tem, de uma maneira... Ou então pessoas que usam o pet para seduzir outras pessoas. Sabe? Você vê na internet as pessoas agarradas em cachorro, porque o cachorro... traz para quem gosta, eu tenho uma amiga minha, Simara, que ela cuida de 7. Uau. Ela ama cachorro. Sim. Mas é uma coisa que ela cuida, que ela vai até o final, até o cachorro não poder mais, ela resgata, ela faz, ela investiga, ela tem condições, ela leva no médico, ela trata. Certo. Sabe assim, como ela Você cuida da gente. Você quer dizer que não trata como animal, assim? Não, ela trata um ser. Sim. Né? E aí você vê que tem gente que usa... é difícil falar, né? Essas pessoas que pegam cachorros de uma raça mais hard, né? E incita a violência. Cachorros que, por maltrato dos donos, atacam outros, né? Você vê esse vazio na pessoa, que ela vai... Por um lado, ela vai para o outro, o ego é louco isso. É muito louco. E quando... o que eu vejo, assim? Primeiro, uma curiosidade. Não sei se você sabe que no direito familiar, eles já estão considerando a família multiespécie. O que é isso? Tá tendo uma dinâmica, às vezes, dos casais que se separam com um animalzinho de estimação e passa a ter, por exemplo, guarda compartilhada. Já vi. Então, o direito tá incorporando... Mas isso é bacanérrimo. Eu acho demais. Incrível. E eu acho que é um reconhecimento de que, de fato, para algumas pessoas, o pet é família. É filho. Né? Não é um... É filho. Então, acho que isso é legal reconhecer. Agora, com relação a essa coisa, essa distorção toda que você comentou, pode ser um viés que não é da minha área, mas pode ser muito esse viés, assim, Tem pessoas que precisam se apegar a algo. Seja uma religião, seja um vício, seja... Um propósito. Tem muita gente que vai... Eu já trabalhei um tempo com o terceiro setor, em ONGs, e eu desromantizei pra caramba o trabalho voluntário, porque eu vi que tinha muita gente que tava lá, não era pra servir, não. Era pra, assim, sabe, se abastecer e tudo certo. Mas, assim, a gente começa a ter um pouco de senso mais crítico, né? Agora, o que eu acho interessante, assim, existe uma escala de valores pessoais que eu fiz no meu processo de entender se eu queria ou não queria ser mãe. No curso eu trago ela também para as mulheres fazerem. Algumas pessoas têm um valor muito ligado à natureza, a animais. É do valor dela. Entendi. Para mim, por exemplo, na minha escala tá muito alto valores ligados à liberdade, à autoconsciência. Então, também faz parte do autoconhecimento, né? Essa diversidade. Isso. Adorei essa história. Porque... Como é que será que é a minha escala? Depois eu posso te mandar pra você fazer. São 62 perguntas. Eu quero. É muito legal. Assim. Esse autoconhecimento, para mim, é de uma riqueza incrível, né? Por que eu não tive isso aos 20 anos, sabe assim?
Porque você cria um monte de expectativa. Total. Né? Eu já coloquei pessoas em lugares que elas não queriam estar. Verdade. E aí eu fiquei frustrado e falei, como? Olha o que eu tô te dando, mas... oi, alguém perguntou pra você, Eduardo, se ela queria estar lá? Sim. Né? E você vai... então tá. Então tá. E você vai patinando e quanto mais ferramenta você tem para esse autoconhecimento, melhor você vive, né? Você, assim, uma pessoa que decidiu, eu não vou ter filho, sou feliz, estou ótima, tá tudo maravilhoso, é incrível, eu vou ter filho, vou abrir mão de tudo, né, como essa sua amiga, que deve ser incrível também, né, não tem problema nenhum com isso, tá vivendo feliz, você vive feliz, você cria melhor, você vive melhor, você ama melhor, você... dorme melhor, você come melhor, né? E essa teimosia das pessoas, dessa coisa, eu tenho que ser, eu tenho que ter, muita gente pergunta, por que você não faz televisão? Gente, porque não me chama. Porque se me chamasse, eu vou lá fazer. você tinha que estar na novela, tá bom, tá, mas não tô. Estou ótimo com isso. Muitas pessoas me perguntam, assim, em entrevistas, principalmente televisão, Eduardo, você fez muito pouco a televisão, isso te incomoda? Não. Juro que não. Juro por Deus que não. Eu sou tão bem resolvido nisso. Legal. Né? Você falou, Edu, você quer bater? Não, porque eu adoro saber essa coisa viva, né? De te conhecer. Ontem, aquele abraço, a história do livro, eu saio muito emocionado da peça, porque eu me lembro, eu acho que eu melhorei muito como ser humano, como homem, fazendo um papel de uma mãe, de uma mulher que está desesperada, sem saber, com aquela história do ninho que vai ficar vazio, né? Sim. E de como essa mulher ela pode dar volta por cima. Quando ela entende... Que volta, gente. Assistam a peça. É maravilhoso. O final é Aquilo muito é maravilhoso. Bom. Porque você não tem mais para onde ir, né? É. Assim, você faz todas as histórias. E a Regiana ainda escreveu a parte da separação do marido. E eu falei, não, Rê, é o filho da mãe, vamos fazer só a parte do filho. Da mãe e aí filho. foi, para mim foi sensacional. Por isso dessa história, por isso dessa vontade de ler. E assim... tô louco para ler, porque eu acho que a gente vai... Goste. Nossa, tem muita coisa para fazer. Olha só, dá uma focada aqui, queridão, pra gente poder divulgar. Com prefácio da Ana Canosa. Seu dedo tá tampando embaixo, mas ela é uma sexóloga super reconhecida. Ana Canosa, maravilhosa. Ela tá aqui em São Paulo ou tá onde? Tá aqui em São Paulo. Tá aqui em São Paulo? Ela é host daquele podcast Sexoterapia. Sei. Maravilhosa. E onde é que a gente compra esse livro maravilhoso, amor? Olha, pode ser direto comigo. Eu tenho um Instagram, @larissa.cruvinel. Eu tenho aqui. Vai falando que eu vou pegar pra mostrar. Tem algumas livrarias de São Paulo que tem o livro. Dessa vinda pra cá eu fechei com uma distribuidora, então vai estar bem abastecida aí a cidade. E tem disponível na Amazon também, em formato digital, para quem prefere Kindle, leitura pelo celular. Olha que legal isso, né, Larissa? Porque é uma coisa que muita gente hoje em dia... Aqui. Olha aqui, gente. Tchararã. Olha. Dá para focar, lindão? A gente não prepara nada, tá? Aqui tudo é feito dessa maneira. E para mim é o melhor estúdio que tem de podcast que vocês podem... PKT Studios. Cada shopping tem uma... Isso aqui é uma lojinha. Existe coisa mais gostosa que isso? Olha lá o dono, todo feliz ali. Tem um livro também maravilhoso que eu vou mostrar para vocês, mas eu não posso mostrar a cara dele. O Conselheiro. É sensacional. O cara já ganhei arrebenta. Vou ler no caminho de volta. Imagina vocês dois. Olha que incrível. Me diz uma coisa, amor. E essas palestras? Como é que a gente sabe? Você organiza uma palestra? Organizo. Eu estive ano passado na Petrobras, que eu fiquei super feliz. Olha só, uma mulher sem filhos palestrando no Dia da Família. Olha que demais. Fiz um convite pro pessoal lá refletir sobre as diferentes formas de ser família, né? Então foi muito legal. Que foi muito além, né, Larissa? Desculpa te interromper, mas essa tua decisão, ela teve um leque sem dúvidas. incrível para você poder
para você poder, não é orientar, mas assim, abrir os olhos das pessoas com um coração, com um carinho tão grande, né? Sim. Eu tô descobrindo, Edu, quais os caminhos que vão... Você ainda está descobrindo? Sim, porque é tudo muito novo, né? Eu lancei o livro final de 23. Jura? Juro. Ano passado, eu entrei no Instagram, assim, pra Ano passado valer. eu estourei milhões de pessoas. Milhões, quem dera. Tô engatinhando ainda no digital, Imagina. mas gostando muito das trocas. E assim, o lance com empresa, eu tenho percebido que ele funciona muito bem para datas como Dia das Mulheres, Dia das Mães, que aí eu, na verdade, convido o pessoal para fazer o Dia da Família, como foi lá na Petrobras, né? Para a gente poder contemplar as madrastas, mães de anjo, que são as mães de filhos não vivos, mães de pet, né? Mulheres não mães. Então... Madrastas, né? Madrastas, sim. E aí, Edu, eu tô nesse movimento de encontrar empresas que dão abertura pra gente falar sobre esse tema, de refletir sobre a serenidade da renúncia, refletir sobre não negar, né, que existem impactos concretos na carreira da mulher, assim, para quem tá no ambiente corporativo. Sim. Existe um medo de ser demitida após licença maternidade, existe um receio de não conseguir acompanhar a rotina frenética de um cargo de diretoria, por exemplo, diante de um puerpério, diante de um período tão desafiador da vida. Porque o pessoal pensa de amamentação, em puerpério curto prazo, né? Tem puerpério que dura 5 anos, Edu. Você jura? Juro. E tem madrasta que tem puerpério, você acredita? Tem várias coisas legais, estou te falando. Tem um livro da Letícia Tomazella, que eu cito no meu livro, chama Madrasta é a Mãe. E ela, quando começou a se relacionar com o marido, o enteado era pequeno. E ela sentia essa coisa, assim, que todas as mães relatam, né? De acordar de madrugada e ir lá ver se tá respirando, de sentir algumas coisas físicas mesmo, no cuidado do enteado. Então, gente, tem altas coisas, assim, dá pra gente conversar muitas coisas. Meu Deus do sobre céu. O assunto. 4 dias de gravação de podcast pra falar sobre tudo que esse ser humano incrível tem. Larissa, tô apaixonado pela sua história. Obrigada. Você é uma pessoa incrível. Oxalá que muitas mulheres consigam entender, né? Sem julgamento, sem nada, só conhecer. Porque, nossa, na minha cabeça já abriu 500 coisas assim que eu não tinha ideia. E tem uma coisa engraçada, né? Que é sempre você sempre pega o lado positivo de uma... Eles estão dando o melhor deles, né? E a gente nunca... É difícil o ser humano catar, né? Entrar nessa história. Em vez de julgar, que besteira que tá fazendo. Não, tá dando o melhor. Não consegue ir pra frente. E a gente acha que as pessoas já estão todas preparadas, né? Eu tive muito essa visão, Edu. Eu trabalhei numa ONG, que eu acho que aqui em São Paulo tem também, chama SOS Mulher. Ela promove o acolhimento de mulheres em situação de violência conjugal, familiar. E na minha cidade foi muito inovador um projeto que eles fizeram para acolher os homens agressores, né? Mas eu acho isso... Eu sempre falei isso. Então, que quem tem que tratar é o homem. Porque ele sai de uma mulher e vai para outra. E não só esses homens, não tô passando pano, mas grande maioria deles sofreu muito abuso, cresceu em um lar onde era normalizado a violência. Por isso o tratamento. Exato. Então, até eu participei na época de uma transição importante na ONG, que eles faziam um posicionamento de serem contra a violência. E depois eles passaram a fazer um posicionamento de serem a favor da paz. Por quê? Parece Muda só um tudo. jogo de linguagem. Não. Mas a gente não tem que combater as coisas erradas. A gente tem que promover as coisas boas. A gente tem que pôr energia naquilo ali, né? Olha, vê se essa pessoa existe. Eu acho que é por aí, sabe? Mas é verdade. E aí, quando a gente às vezes já chega com pedras nas mãos, né, para as pessoas que estão fazendo o melhor que elas dão conta, ao invés de, puxa, vamos ver o legal que aquela pessoa consegue fazer, né? Acho que por aí. Você consegue fazer alguma coisa melhor disso, né? Olha, o que você fez foi bacana, mas vamos tentar fazer uma coisa melhor, né? Vamos tentar ser melhor dessa maneira. É por aí. É verdade, eu vi
há pouco tempo o discurso da Meryl Streep, quando ela fala que violência gera violência, né? Sim. Agressividade gera agressividade. E aí, se você for descobrindo as palavras, né? Que é, né? O julgamento gera julgamento. Sim. Tudo isso é muito... Isso, eu acho que é um momento que a gente tem que, né, baixar a bola. Como é que a gente baixa... Aliás, isso que eu ia te perguntar. Como é que você saiu dessa loucura desse mundo para poder entrar nessa serenidade, para entrar nessa vibe que perdura em você até hoje? Edu, primeiro assim, eu não estou bem o tempo todo. Eu acho que quem fala isso tá mentindo, Claro, né? claro. Mas uma coisa que eu me apego muito é assim, eu tô sendo muito verdadeira comigo. Quando bate qualquer tipo de insegurança, ou quando às vezes eu sou convidada a estar num lugar onde eu vou me sentir desconfortável, por exemplo, chás de bebês, chás revelações, né, que tá muito em voga e tal. A não ser que seja uma pessoa muito próxima a mim, eu não vou. Porque é um ambiente que as pessoas se sentem no direito de... mas você tá perdendo o maior amor do mundo. Você não vai saber o que é ser mãe. E querer me converter, sabe? Pra religião das mães. Converter é maravilhoso. E eu, assim, me dou o direito de não estar em ambientes assim. Claro. Então, claro, você está se protegendo. Isso, então assim... E tá protegendo as pessoas de passarem por uma história, né? Porque... alguém vier falar ou te obrigar, você vai falar, minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. E aí a pessoa vai ficar passada. Então, assim, eu acho que muito da gente conseguir ficar bem, na maior parte do tempo, é a gente conhecer os nossos limites, assim, sabe? E escolher os lugares que você não quer estar. Um dia que você não tá legal, talvez não ir em uma determinada situação, que você sabe que às vezes você vai dar uma resposta talvez não tão elegante, né? Mas... Eu adorei. Porque eu me vejo muito nisso. Né? As pessoas falam muito assim pra mim, nossa, Edu, você não para, né? Você não para. Aí o Elias Andrade falou, mas você acha que ele ficaria bem se ele parasse? Que é o que eu mais amo fazer. Eu tô fazendo 5 peças. Eu amo fazer. Uau. Eu tô fazendo uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sábado, Qual uma que domingo. tem hoje pra eu ir assistir? Hoje é o Ladrão que Rouba Ladrão. É uma bobagem. É no mesmo teatro? É no mesmo teatro. Legal. E amanhã eu faço a vida do Clodovil. Às 6 da tarde. Por isso esses cabelos loiros. Que eu queria que você visse. Às 6 da tarde. Então, 6 da tarde amanhã. Aí todo mundo fala, Edu, mas você não... Eu não paro porque... eu não sinto a menor necessidade. Eu amo fazer o que eu faço. Você fica cansado? Fico. Mas você já imaginou uma pessoa que trabalha de 7 da manhã às 6 da tarde e tem uma folga por mês e tem que estar naquele trabalho porque ela não tem outra coisa? Sim. Eu tenho que agradecer muito a minha história. Eu estou muito bem, eu estou muito confortável no lugar que eu estou. Legal. Eu estou muito... mas nossa, outro personagem feminino que eu te falar, eu falei, não, é outra história. Que eu vou fazer uma mulher. O teatro você pode fazer tudo. Legal, o teatro me dá essa liberdade de fazer tudo, né? E eu tenho o direito de fazer aquilo que eu quero e as pessoas têm o dever, se fosse assim seria bom, de respeitar. Sim. Pode não gostar, pode não ir assistir, Sim. né? Mas eu acho que essa pressão, né, de esse dedo, né? Olha, mas você... né? É uma coisa que me incomoda muito e por isso que me chamou muito a atenção quando você falou da tua história, que eu tô tendo o maior prazer de conhecer. Nossa, incrível, incrível. Eu gosto, Edu, assim, de pensar que o julgamento, ele é uma confissão. Você já pensou por esse lado? Ela não para! Ela não para de dar. A pessoa, vamos lá, que fica incomodada com seu movimento, talvez o que tá incomodando é que ela não dá conta de ser uma pessoa tão ativa, de ser uma pessoa tão... bem resolvida, ou que ela nem... dá conta de tomar uma decisão, então, você tá coberta de razão. Muitas vezes, assim, o que incomoda os outros, e até a gente mesmo, a gente tem que sempre trazer pra gente, vou pensar isso. O que incomoda, muitas vezes, é uma confissão de algo ali que tá mal resolvido, né? Porque se a pessoa fala assim, você é verde, você sabe que você não é verde, isso não vai te incomodar de jeito nenhum. Agora, se ela fala uma coisa que talvez em você não tá tão resolvido e claro e seguro, aí te estremece, né?
Então, acho que é poucas coisas têm me estremecido, a não ser quando a bom. pessoa mexe no meu trabalho. Mas aí mexe no sentido de sacanear, sabe? Aí eu falo, não, meu trabalho não. O resto, mas tem muito pouca coisa. A não ser assim, eu acho que tem um certo inconformismo, assim, sabe? De falar, não é possível que você não esteja enxergando um palmo na sua frente, né? Sobre, sabe, essa coisa do preconceito. Eu fui criado com uma família negra, uma alemã e uma japonesa. Eu não sei o que é preconceito, eu não consigo conceber, né? Eu tenho 64 anos, assim, 1960, 70. Os meus pais nunca se meteram na vida da gente. São 5 filhos para falar sobre relacionamento, com quem casou, com quem... Nunca. Eu não entendo essa parte. Isso é um presente. Eu entendo os outros, né? E eu estou muito confortável nessa história de respeito e de história. Cada um faz da vida o que quer, protegendo o meu ambiente de trabalho, talvez. As pessoas falam, né, isso é uma coisa que eu acho, o lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala, né? Tem muita gente que você dá a oportunidade e a pessoa não quer, porque ela busca fama, ela busca dinheiro, ela não busca trabalho. E no teatro é trabalho, na televisão é trabalho, num filme é trabalho. Sim. Não adianta você... eu perdi um mês de festivais porque uma pessoa não entregou o trabalho que ela deveria ter entregue nesse filme da valsa. Caramba. E você tem que ficar quieto, porque além de tudo a pessoa ainda pode te sacanear fazendo qualquer burrada sabe? Com o material que ela tem. Então isso é uma coisa que eu não me conformo. Como é que uma pessoa pode ser mal atendida se você lida com o público? Né? Se você vai numa coisa para fazer, aí você não gosta de dar autógrafo, então não vá. Agora, se você vai numa Bienal do livro, a pessoa vai te pedir autógrafo, você não quer dar? Aí você cola uma etiqueta, né? É louco isso, né? Maluco, como é que você tem uma história que é incrível e não gosta de fazer outra, e não vai e trata tem que mal ser o as outras. todo, né? É muito louco isso. É muito doido isso. Querida, eu tô muito feliz de te conhecer. Eu também. Manda um abraço pro Gustavo. Mando. Seus pais estão bem? Estão bem, então sim, graças a Deus. Que bom. E você é um exemplo. Obrigada. Muita emoção de falar isso, de verdade. Que lindo, que presente. Obrigado. Obrigada de coração. Vou terminar assim, tá? Porque senão eu vou chorar mais. Porque essa decisão são coisas muito importantes na vida da gente. Eu acho que você deixou aqui um rastro de coisas incríveis. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima, gente. Até.